Projeto de Lei da Câmara número 168 de 2015, não terminativo. Disciplina o processo e o julgamento do recurso extraordinário e do recurso especial. Altera a Lei número 13.105 de março de 2015, Código de Processo Civil e dá outras providências. Autoria, deputado Carlos Manato. Relatoria, senador Blairo Magem. Relatório, favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Blairo Magem para proferir o seu parecer. Muito obrigado, presidente José Pimentel. E antes de começar o meu relatório, eu quero agradecer a presença dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça que estão conosco, a ministra Isabel Galotti, que está aqui presente, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino também está conosco, também o ministro Marco Aurélio Buzzi, o ministro Moura Ribeiro, ministro Reinaldo Soares da Fonseca e também o ministro Sérgio Cuquina, todos do Superior Tribunal de Justiça. Também está a presença da senhora Candice Galvão Jobim, que é vice-presidente da primeira turma da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e também do senhor Fernando Marcelo Mendes, vice-presidente da terceira região também da AJUF. Senhor presidente, vamos então iniciar o relatório, um relatório um pouco extenso, em função da importância dessa matéria. Então, vem a exame desta comissão o projeto de lei da Câmara, o PLC 168 de 2015, de autoria do deputado Carlos Manato, que busca promover modificações no novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, cuja entrada em vigor está prevista para 17 de março de 2016. A proposição constitui de 4 artigos. O artigo 1º sintetiza o objetivo da lei. O artigo 2º, o objetivo é imprimir nova redação aos artigos 12, 153, 521, 537, 966, 988, 1029, 1030, 1035, 1036, 1038, 1041, 1042 do novo Código de Processo Civil. O artigo 3º pretende coincidir a entrada em vigor do diploma ora projetado com um novo Código de Processo Civil. O artigo 4º anuncia a revogação dos seguintes dispositivos do novo Código. O artigo 945, b, parágrafo 2º do artigo 1028, o inciso 2º, parágrafo 3º e parágrafo 10º do artigo 1035, d, parágrafo 2º e 5º do artigo 1037, e incisos 1º, 2º, 3º do caput e o parágrafo 1º, também dos incisos 1º e 2º das alíneas A e B do artigo 1042. E, por último, F, incisos 1º e 4º do caput e o parágrafo 5º do artigo 1043. Na justificativa da proposição, o seu autor esclarece que o objetivo principal é restabelecer e aprimorar a sistemática do juízo prévio de admissibilidade do recurso especial extraordinário, suprimida pelo novo Código de Processo Civil. Aponta que esse juízo de admissibilidade é um importantíssimo filtro preclusivo do exame de admissibilidade nos tribunais locais. Ilustra essa afirmação com a lembrança de que, atualmente, esse juízo de admissibilidade poupa o Superior Tribunal de Justiça de receber cerca de 48% dos recursos especiais interpostos, e o que representa uma quantidade ao redor de 146 mil recursos. Acresce que a proposição também busca assegurar uma breve intervenção dos advogados, em torno de 5 minutos, para viabilizar o destaque do colegiado por inteiro, de maneira a amenizar as graves distorções do sistema de listas, atualmente adotado para o julgamento dos recursos de agravo. Aduz que, em nome da sistematicidade, outros preceitos do novo Código também precisam ser retocados, como o relativo à competência para a concessão de efeitos suspensivos aos recursos especial e também extraordinário,
reivindica a urgência dos demais, reverencia, melhor dizendo, a urgência dos demais parlamentares na aprovação dessa matéria em razão dos prejuízos incalculáveis que a entrada em vigor do novo Código poderá causar ao adequado funcionamento dos tribunais superiores, que se os ajustes horas projetados não forem realizados. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, no âmbito da qual foi nos concedido, então, a relatoria. Não foram apresentadas emendas a esse projeto. Vamos dar análise. Em boa hora, nos chega, então, a presente proposição, que se gaba no mérito de aparar pequenas arestas que ficaram em uma das normas mais relevantes que o Congresso Nacional entregou recentemente aos brasileiros, o novo Código de Processo Civil, materializado pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Esse novo Código, após passar por um processo legislativo maduro e coberto de pródigas consultas à sociedade civil, adotou as exigências mais avançadas, ou melhor, as experiências mais avançadas no mundo em matéria de processo civil, além de se revestir de soluções extremamente úteis à realidade brasileira, tudo em modo compatível com a nossa tradição jurídica e com as principais tendências doutrinárias e jurisprudenciais. Todavia, após a sua publicação, diversos juristas passaram a apontar alguns poucos aspectos do novo Código de Processo Civil que poderiam ser aperfeiçoados. E com atenção a esses reclamos, a presente proposição busca ajustar o texto do novo Código antes de sua entrada em vigor. Sendo assim, passamos então a analisar cada uma dessas sugestões. O artigo 3º da proposição. A proposição em pauta indica que o início da vigência da lei, ora projetada, coincidirá com a entrada em vigor do novo Código, que é a Lei 13.105, 16 de março de 2015, ou seja, em março de 2016. A proposição é irretocável nesse ponto. Artigo 12 do caput do novo CPC. O atual caput do artigo 12 do novo CPC impõe a observância da ordem cronológica de julgamento aos órgãos judiciais, admitidas apenas exceções legais, e o texto atual é este. Artigo 12. Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica da conclusão para proferir sentença e acordo. Parágrafo 1º. A lista dos processos aptos a julgar deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartórios e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídas das regras do caput. 1. As sentenças proferidas em audiências homologatórias de acordos ou de improcedência liminar do pedido. 2. Julgamento do processo em blocos para aplicação da tese jurídica firmada em julgamentos de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base no artigo 485 e 932. 5º, o julgamento de embargos de declaração. 6º, o julgamento de agravo interno. 7º, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8º, os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9º, a causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, repetir-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que se trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º.
Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesa a mesma proposição que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prévia o parágrafo 1º ou conforme o caso do parágrafo 3º e o processo que, inciso 1, tiver sua sentença ou acordo anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligências ou de complementação da instrução. 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040 do inciso 2º. Acontece que a ordem cronológica do julgamento, com a rigidez monolítica anunciada pelo texto do novo Código, revela-se, na verdade, contraditória às necessidades práticas de gestão de processos tributários. Disso, aliás, já tinha dado a notícia o então senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, quanto à análise derradeira feita pelo Senado do projeto que gerou, então, o novo Código de Processo Civil, substitutivo da Câmara dos Deputados, número 166, de 2010, que, de fato, no parecer 965, de 2014, da Comissão Temporária do Código de Processo Civil, o referido senador, por não poder regimentalmente readequar o texto do artigo 12 do projeto do Código Civil, defendeu que a ordem cronológica de julgamento deveria ser vista com flexibilidade, para não inviabilizar a celeridade da transação processual. Nesse sentido, transcrevendo-se trecho do aludido parecer. Eu vou pular essa parte. Vamos lá no artigo 12, então. Os juízes e os tribunais atenderão profissionalmente à ordem cronológica da conclusão para proferir a sentença de acordo. Diante disso, reputamos extremamente oportuna a iniciativa desse ponto. Artigo 153 do caput do novo CPC. O artigo 153 do novo Código assim propõe. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria deverá obedecer à ordem cronológica de recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Segundo, estarão excluídos dessa regra do caput. Inciso 1º. Os artigos urgentes assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. Segundo, as preferências legais. Parágrafo 3º. Após elaboração da lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica do recebimento entre atos urgentes e os de preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestados no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição do juiz, determinará o imediato cumprimento do ato e a instrução de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Acontece que, em harmonia com a flexibilização da ordem cronológica de julgamento, mediante ajuste do caput do artigo 12, conforme já explicado nesse parecer, é necessário também ajustar dispositivos acima a fim de afastar a rigidez monolítica da ordem cronológica dos atos cartoriais decorrentes dos processos e, nesse sentido, que a proposição em pauta defende esse novo texto do artigo 153 do CPC. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderão preferencialmente à ordem cronológica do recebimento para a aplicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A matéria merece aplauso nesse sentido, pois dá coerência ao sistema. 2.5, artigo 251, inciso 3º do novo CPC. O texto do preceito em epígrafe é o seguinte: 251. A causa prevista no inciso 4º
do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que, inciso terceiro, pender o agravo fundado nos incisos 2º ou 2, 3 e do artigo 1042. O dispositivo acima excepciona, no caso de interposição de agravo de recurso especial ou extraordinário, um importante mecanismo de precaução adotada pelo legislador para o cumprimento provisório de sentença. Ou seja, o de condicionar a prática de atos de consumação e constrições judiciais, como o levantamento de valores pecuniários depositados, a prestação de caução por exequente. Acontece que como os incisos 2º, 3º do artigo 1042 devem ser revogados nos termos dos quais se exporá mais à frente. Nesse relatório, convém readequar a redação do inciso 3º do artigo 251 do novo CPC. É isso que tenciona a proposição em pauta, conforme alvitra esse novo texto. Artigo 251, parágrafo 3º, inciso 3º. Pender o agravo do artigo 1042. É forçoso, pois, o acolhimento da matéria nesse ponto. 2.6, artigo 537, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. O texto do preceito em epígrafe é o seguinte: artigo 537. A multa independente de requerimento de parte poderá ser aplicada em face de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação que se determine o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é possível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado das sentenças favoráveis à parte ou na pendência do agravo fundamental dos incisos 2º e 3º do artigo 1042. Conforme já noticiado, os incisos 2º e 3º do artigo 1042 devem ser revogados nos termos dos argumentos que se exporá nesse relatório. Disso decorre a necessidade de readequar o texto do parágrafo 3º do artigo 537 do novo CPC, que faz remissão a esses preceitos revogados. Porém, esse reajuste deverá ir um pouco além de meros reparos gráficos. É que o referido preceito atualmente estabelece que os valores depositados em juízo a título de estrilantes e que a multa estabelecida com coerção na tutela de obrigação de fazer ou de não fazer somente podem ser levantados após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou quando estiver pendente de julgamento o agravo em recursos nobres. Acontece que admitir o levantamento de valores pagos a título de multa antes do encerramento definitivo da demanda é procedência exagerada, onerosa e perigosa, visto que nos casos de eventual reversão do julgamento na instância extraordinária, a recuperação dos valores pecuniários depositados poderá ser inviável monetariamente ou materialmente. Diante disso, convém restringir o levantamento da multa cominatória ao trânsito em julgado. Nesse sentido, a proposição em pauta alvitra o seguinte texto do parágrafo 3º do artigo 537 do novo CPC. Artigo 537, parágrafo 3º. Decisão que fixa a multa é possível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável. A proposição é irreparável nesse ponto e por esse motivo merece prosperar. O artigo 966, parágrafos 5º e 6º do novo CPC.
O inciso 5º diz, do artigo 966 do novo CPC, prever o cabimento de ação rescisória no caso de manifesta violação das normas judiciais. A amplitude hermenêutica do texto poderá ensejar muitas dúvidas na jurisprudência e na doutrina, razões porque convém que o legislador se antecipe a se pronunciar sobre uma situação importantíssima a ser considerada como causa de rescisão. É que entre vários diretrizes teóricas que inspiram o novo Código a respeito da jurisprudência pelas instâncias inferiores, desempenha um papel de destaque no que dá prova ao artigo 927 do novo CPC, que além de exigir dos juízes e tribunais observância a manifestações jurisprudenciais vinculantes ou procedentes do plenário ou dos órgãos especiais dos respectivos tribunais, impõe que o magistrado exponha textualmente a pertinência ou não dos procedimentos citados pelas partes. Naturalmente, se o magistrado decidir o caso violando essas manifestações jurisprudenciais, isso deve ser interpretado como uma manifestação de violação da norma jurídica. Nesse sentido, a proposição em pauta orna-se com o mérito de acrescentar 2 novos parágrafos ao artigo 966 do novo CPC, a fim de esclarecer isso, de maneira que esse preceito deve ficar assim formatado. Então, vamos lá, o artigo 966, parágrafo 5º. Cabe ação rescisória, nos termos do inciso 5º do caput nesse artigo, contra a decisão baseada do enunciado de súmula, acórdão ou precedente previstos no artigo 927, que não tenha considerado a existência de destinação entre questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentalmente, tratar-se de uma situação particularizada, hipótese fática, destinada ou questão jurídica não examinada, a importar outra solução jurídica. A matéria é digna de elogios nesse sentido, por realçar a necessidade e observância pelos magistrados da jurisprudência das instâncias mais elevadas do Poder Judiciário e merece, então, a aprovação. 2.8. O artigo 988, inciso 3º e 4º do parágrafo 5º do novo CPC, diz o seguinte: assim se veste o preceito acima. Artigo 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 3º, garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e na constitucionalidade. 4º, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de sua assunção e competência. Parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. A matéria em pauta sugere mudanças na redação desse dispositivo e esse ponto a proposição merece acolhimento. É que realmente admitir nos termos do texto do artigo inciso 4º do artigo 988 do novo CPC, reclamação diretamente ao Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por inobservância à decisão proferida, em recurso especial ou extraordinário repetitivos,
seria um desserviço à celeridade que se exige da Corte. Nesse novo cenário de prestígio à jurisprudência. De fato, esse tipo de inobservância pode ser resolvido nas instâncias ordinárias, de modo que o STJ poderá corrigir qualquer disfunção em sede de futuro recurso especial. É nesse sentido que caminha, então, a proposição em pauta. Por essa razão, a proposição merece acolhimento nessa parte. 2.9. O artigo 1029 do Código CPC, do novo Código de Processo Civil, o dispositivo acima no relevante à presente discussão está assim esculpido. Artigo 1029. O recurso extraordinário é o recurso especial nos casos previstos na Constituição Federal. Serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petição destinadas que conterão. Parágrafo 2º. Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal inadmiti-lo, com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes em demonstrar a exigência da distinção. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Inciso 1. Ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a interposição do recurso de sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Segundo, ao relator se já distribuído o recurso. Terceiro, ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. De um lado, o parágrafo 2º do artigo 1029 do novo Código merece ser revogado, por exigir um trabalho desnecessário do juiz de admissibilidade dos recursos nobres. No caso de divergência notória, por exemplo, a própria jurisprudência dispensava a realização de cotejo analítico dos recursos excepcionais, de maneira que é incongruente exigir que o juízo de admissibilidade desça a minúcias em situações como essa. Além do mais, o dever de fundamentação das decisões judiciais já está fartamente anunciado no novo Código de Processo Civil. De outro lado, a atribuição de efeitos suspensivos ou recursos excepcionais merece ser reformulado de modo a deixar clara a competência jurisdicionais. Presidente, se não for para ouvir, eu vou dar como lido o restante do meu relatório. Isso aqui virou uma sala de visitas. Já que ele foi colocado à disposição dos eminentes senadores e todos tiveram acesso a ele, então eu vou dar como lido o restante do meu relatório e vamos à votação. Senhor presidente. Senador Luiz Nunes. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, eu consegui a duríssimas penas ouvir o competente relatório do senador Blauro Marques, que deveria merecer uma atenção maior se essa comissão não tivesse transformado numa sala de visitas. Pode servir aqui um chá, um drink, porque assim fica mais de acordo com o ambiente que se instalou aqui. Mas, enfim, senhor presidente, não tome isso como ranzinzista da minha parte, não, mas é que realmente eu considero que estão acontecendo coisas no Congresso que me revoltam. Por exemplo, a sessão de ontem, aquilo foi um carnaval. Foi um carnaval de gritaria, corredor polonês, galeria insultando os senadores e senadores se dirigindo à galeria, o que é pior talvez, mas enfim, eu sou um homem
de outros tempos. Mas o fato, senhor presidente, é o seguinte, é que... Dos bons tempos, senador. O fato é o seguinte, esse projeto de código, o Código de Processo Civil que ainda não está em vigor, que se entrará em vigor agora em março, foi votado em circunstâncias ruins aqui para o Senado. Não sei se os colegas se lembram. Houve uma comissão de juristas que preparou um anteprojeto. Esse anteprojeto foi submetido ao plenário sem passar pela Comissão de Justiça. Aliás, existe uma certa flexibilidade no regimento. Alguns projetos que passam por comissões especiais vêm à Comissão de Justiça, como, por exemplo, o projeto de Código Penal. Outros não, vão direto para o plenário. Depende um pouco do humor do presidente da Casa. O fato é que não passou pelo crivo da Comissão de Justiça, foi aprovado aqui no Senado. Aprovado em condições difíceis, porque não havia quem conseguisse, diante do clima que se criou, que é preciso votar de qualquer maneira, quase que com uma solenidade. Havia o relator da Comissão de Juristas presente, sentado ao lado do presidente do Senado, e quem que ousasse levantar alguma reserva, quisesse discutir, apresentar alguma emenda, era imediatamente apontado como um desmancha-prazeres, como um réprobo. Não é? E não se conseguiu levantar objeções a alguns pontos que depois vieram a ser questionados. Porque, evidentemente, o processo é uma relojoaria complicada. Não é à toa que os juristas mais sofisticados intelectualmente são geralmente processualistas. Não é? Porque é realmente algo muito delicado. Mexe numa coisa aqui e repercute lá. Então, eu considero que é urgente realmente nós aprovarmos este projeto, porque vai entrar em vigor o CPC em março. E essa disposição, que constitui o centro da preocupação dos nossos eminentes convidados que estão aqui, representantes do STJ, ela é a preocupação central do projeto, que inspira esse projeto, porque realmente, se nós mantivermos a regra que foi esculpida no CPC, né, nós vamos realmente inviabilizar, em grande parte, o funcionamento do STJ, porque nós vamos abolir um filtro de admissibilidade, que é um filtro que funciona com base em critérios já consolidados. São tribunais regionais que não vão tomar decisões assodadas. E esse filtro permite realmente nós evitarmos a subida de cerca de 50% dos recursos. Agora, então, eu penso que esse é o ponto central que deve ser aprovado e por isso é que eu acho que deveremos pedir urgência para esse projeto, de olho na data de março. Eu tenho algumas reservas em relação ao projeto que veio da Câmara, não é? E se conseguirmos um bom entendimento com a Câmara, é possível talvez trabalharmos com base em alguns destaques. Por exemplo, o CPC ele prevê a possibilidade dos tribunais superiores adotarem nos seus regimentos internos o voto eletrônico nos casos em que não há necessidade de sustentação oral. Não havendo sustentação oral, os magistrados votam eletronicamente, proferem seus votos, tendo estudado os autos, votam e depois se computa o resultado. Tanto faz, está presente no seu gabinete ou no seu gabinete de trabalho, no tribunal, ou na sua casa, no seu escritório, e votar, porque não haveria a sustentação oral. Esse é um ponto, né? Que penso que poderia ser examinado com mais cuidado. Existem ainda outras questões, como, por exemplo, esta restrição à reclamação, né? Está aqui no parágrafo 5º do artigo 988. É uma restrição à reclamação que faz com que, de alguma forma, as decisões tomadas pelos tribunais superiores sob o argumento da repercussão geral ou mesmo súmula vinculante venham a perder de uma maneira, de certa forma, a sua eficácia, porque é preciso, então, que se processe na primeira instância e na segunda instância antes de poder de ser admissível a reclamação, né? Esse é um ponto que me parece delicado
que eu pretenderia, daqui até a chegada ao plenário, estudar com mais cuidado. Não é? Há também o caso da inadmissibilidade de recursos quando houver alegação por parte do recorrente de similaridade das questões de fato e que exigiriam digamos, decisões semelhantes às decisões anteriores, por efeito para que o Tribunal, especialmente o STJ, cumpra a sua função de uniformização da jurisprudência. Esta regra é alterada pelo projeto que veio da Câmara. Talvez fosse o caso de suprimi-la. Mas, enfim, digo, é preciso votar a urgência, na minha opinião, e, se for possível, no entendimento com as lideranças da Câmara, fazemos um outro retoque no projeto que veio que estamos examinando agora. Mas eu louvo o parecer do nosso competente senador Blairo Maggi, que sempre se dedica às questões jurídicas com muita profundidade e que consegue trazer boas soluções para o Senado, apesar de não sei se é jurista ou não, talvez ela seja a sua vantagem o engenheiro. Porque o jurista, de alguma maneira, é também um construtor de soluções razoáveis para os problemas. Muito obrigado. Está em discussão o projeto. Aliás, o parecer ao projeto. Presidente, só faltou eu concluir aqui, me perdoem os colegas, do voto, então. Já que eu dei como líder, eu vou no voto. Então, o voto por todas essas razões, voto pela aprovação do projeto de lei da Câmara 168 de 2015. Encerrado, presidente. Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima. Já saiu. Segundo orador, senador Aécio Neves. Senhor presidente, de forma bastante célere, na verdade eu concordo com a introdução feita pelo senador Aloísio em relação ao processo que culminou com a aprovação do Código de Processo Civil, que sem dúvida alguma era necessário, traz avanços, mas nós devemos estar preparados para, a partir de março do ano que vem, quando ele passa a vigorar, para um acompanhamento de algumas repercussões de inovações ali introduzidas. E, sem dúvida alguma, a participação, a partir da experiência de ministros, em especial de cortes superiores como o STJ, será essencial para que nós possamos efetivamente compreender a eficácia ou não de algumas inovações ali contidas e as suas efetivas repercussões. Como disse o senador Aloísio, Código de Processo Civil, quando se trata de determinada matéria, os seus efeitos não se limitam àquele tema tratado, as repercussões acabam sendo de naturezas múltiplas. Tive a oportunidade ontem na liderança do PSDB, receber a visita muito honrosa dos ministros Moura Ribeiro e Paulo de Tarso, mostrando uma preocupação que já nos havia chegado também, até mesmo de tribunais regionais, sobre a necessidade de mantermos aquilo que o senador Luiz chamou de um filtro, né, hoje existente, que deixaria de existir, segundo a proposta contida no Código. Alguns argumentavam de que essa correção deveria ocorrer a posteriori, portanto, a partir já da aplicação desse código e, obviamente, das suas consequências. Mas me parece que esse tema, em especial, encontrou consenso nessa casa, porque, na verdade, o que se busca é a permanência de uma análise prévia tanto dos recursos especiais quanto dos recursos extraordinários pelos tribunais federais e tribunais estaduais. Sem dúvida alguma, a retirada dessa análise de admissibilidade sobrecarregaria imensamente os tribunais superiores, que criaria quase que um paradoxo, porque seria necessário, além, obviamente, do acúmulo que levaria quase que uma impossibilidade física de uma atenção adequada a esses novos processos por parte dos ministros dos tribunais superiores, isso acarretaria a necessidade de a criação de novas estruturas, estrutura inclusive de funcionários para o atendimento a essas novas demandas.
e, ao mesmo tempo, tornaria de alguma forma obsoleta ou ociosa a estrutura já existente nos tribunais locais, nos tribunais estaduais. Portanto, algo que não se justifica. Dessa forma, nós discutimos após a visita que recebemos com a bancada, sempre orientados pelo senador Aloysio, e o partido votará unanimemente a favor desta correção prévia, deixando aqui, essa seria a razão principal dessa minha rápida introdução, já um alerta de que fatalmente nós teremos que estar atentos, principalmente no primeiro ano de implementação ou de aplicação do novo código, para eventuais correções ou aprimoramentos. E para isso nós contaremos sempre com a contribuição da vivência e da experiência e, obviamente, do tratamento diário da matéria por parte dos ministros com os quais o Congresso Nacional tem uma extraordinária e mantém uma extraordinária relação. Portanto, o nosso voto será favorável à proposta, ao relatório do senador Brairo, a quem, mais uma vez, também cumprimento pela qualidade da proposta aqui trazida. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. É porque, senhor presidente, aqui, nós já estamos sendo convocados para a sessão do Congresso Nacional, já foi aberto o painel. Eu queria fazer um apelo, mais do que uma questão de ordem, se os oradores pudessem abrir mão de suas falas e nós pudéssemos votar o projeto para que pudéssemos ir à sessão do Congresso. Peço a Vossa Excelência, aos demais colegas, sem prejuízo de podermos conversar mais sobre isso quando for ao plenário. Presidente, eu estou inscrito e abro mão da minha inscrição. Eu peço ao senador Álvaro Dias que eu abro mão da minha inscrição também. Responder ao senador que fez uma observação agora sobre a possibilidade de suspendermos a sessão para participarmos da sessão do Congresso Nacional. Nós estamos monitorando, senador, nós estamos monitorando. A sessão realmente foi aberta, mas não entrou ainda na ordem do dia. Não, mas nós temos que dar presença, presidente, por favor. Pela ordem, presidente. Eu abro mão. Não, número já tem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, apenas para contribuir com a eficiência dos trabalhos, eu abro mão da minha inscrição e faço um apelo para que os demais colegas também façam o mesmo, a fim de que possamos votar a matéria, que me parece ser consensual. Eu transmito a todos o apelo feito pelo senador Álvaro Dias e eu creio que é uma forma consensual e inteligente para atendermos a essa emergência. A aprovação desse projeto, que é de suma importância para o bom funcionamento da Justiça, e consulto aos colegas que estão inscritos se seria possível o atendimento. Senhor presidente, eu abro mão também da minha inscrição. Pela ordem, presidente. Tendo em vista o objetivo que é votar e fazer essa matéria aprovada. Que eu subscrevo também. Pela ordem, presidente, pela ordem. Eu concordo com tudo que foi decidido pela mesa, pela proposta do senador Humberto Costa, pelo senador Álvaro. Eu tenho um texto de 5 linhas, que é um parágrafo, a questão relacionada à revista íntima, que é terminativa. Então, nós temos quórum agora. Esse projeto do senador Brairo Maggi, ele não é terminativo, então penso que não há nenhuma dúvida, já houve consenso da aprovação. Então, eu gostaria de pedir aos colegas senadores, porque até abrir a chegada do presidente lá na sessão do Congresso Nacional, podemos ler que é um trecho de um parágrafo apenas. Então, pedir o apoio para encerrar essa matéria, que tem interesse, senador Eduardo Amorim, e também da Defensoria Pública. Muito obrigada. Tem meu apoio, senhor presidente. Muito vamos continuar a nossa sessão até que se efetive a reunião do Congresso. Vossa Excelência sabe, vamos continuar aqui trabalhando. Evidente. Muito obrigada. Evidente. Então, voltamos a... Eu, respondendo à senadora Ana Amélia, o projeto a que Vossa Excelência se refere está no item 3, que já foi objeto de deliberação. Já foi lido. Eu não sei se foi lido e aprovado, que eu não estava presente à reunião. Não, foi só lido porque... Então, a mesa acolhe o adendo solicitado por Vossa Excelência.
E continua em discussão o item 1. Eu também abro mão da palavra, senhor presidente. Bora votar o item 1. Deputado Medeiros. Vou votar o item 1. Vossa Excelência abriu mão da palavra. Todos nós. Então, nesse caso, em votação, os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontra. Aprovado. Por unanimidade. Presidente, eu gostaria de pedir urgência. Que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, vai ao plenário. Presidente, requer a urgência plenária, presidente. Pedir a urgência para o plenário. Em votação, a urgência presidente, vamos solicitada permanecer na pelo comissão para senador votar o projeto do Blairo. Não, era urgência. Vamos atender o apelo da Ana Amélia, vamos votar o projeto do Blairo. Com a urgência solicitada, todos concordando, está aprovado, vai ao plenário.